45. Depois vocês pensem um pouquinho melhor na questão, tá? Para digerir ali as informações. Mas o filé é isso aqui, ó. Eu agora lá na física estou fazendo mecânica geral, cara. Que matéria legal. Tu aprende como é que o filho da mãe do Newton descobriu a trajetória dos planetas estudando as leis de Kepler, sabe? Claro que é uma matemática muito mais pesada que aquela que nós estamos acostumados no ensino médio, mas é grandioso. E de certa forma, o que nós vamos bater um papo agora aqui é aquele finalzinho da aula passada da Física C. Lei de atração das massas. Deixa eu perguntar o que é isso. Desculpa, meu amor, me perdoa, pode falar. Ali eu sempre vou ter uma bissetriz, então, e devo ter... Quando tu for fazer a reflexão de um raio, tu sempre vai usar a reta normal, sempre será bissetriz entre o raio incidente e o raio refletido. Devido à segunda lei da reflexão, né? Ângulo de incidência igual a reflexão. Nunca tinha pensado por esse lado. Ô galerinha, olha só. Terra, Lua, massa. O Newton foi o primeiro cara que percebeu que isso é absolutamente a mesma atração que ocorre entre Terra e Lua. E é a mesma atração que ocorre entre cada um de nós, a atração essa mínima entre corpos de pouca massa. E começa a ficar um pouco maior para corpos gigantescos. Imaginem vocês que por acaso, uma situação bizarra, uma raça alienígena roubasse metade da nossa Lua, restando apenas a metade da massa dela. O que aconteceria com a força de atração entre Terra e Lua? E aumentar. Caía pela metade. Aula final. Última aula de Física C. Concorda comigo? Se de repente uma raça alienígena deposita lixo em nossa Lua, com o dobro da massa da Lua, então esse corpo ficaria com 3 vezes a massa original. Ia chegar perfeito. A atração ia aumentar 3 vezes. Legal, Newton nos ensinou, gênio que era, que a força de atração gravitacional entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Coitado do Newton, não conseguia calcular constante gravitacional universal para fechar a fórmula. Só por curiosidade, a constante gravitacional universal foi calculada posteriormente por Cavendish, um suíço, que fez um experimento muito bonito, que pela primeira vez na história mediu com grande precisão a densidade do planeta Terra. 5,5 quebrados gramas por centímetro cúbico. O Newton, só por filosofia, já tinha falado que era entre 5 e 6. Só pensando um pouquinho, o Newton nos escritos dele falava, não, se tu pensar um pouquinho, a Terra tem que ter entre 5 e 6 vezes a densidade da água. Né? E hoje nós sabemos com grande precisão, mas 100 e poucos anos depois, o Cavendish confirmou isso com experimentos de alta precisão. Massa, né? Só por curiosidade, só para vocês não acharem que eu estou louco, né? Balança de torção, Cavendish, esse é o Cavendish. Bola de chumbo gigantesca, bola de chumbo gigantesca, bola de chumbo gigantesca e bola de chumbo gigantesca. Massa? Essa massa vai atrair essa massa vai atrair essa massa, essa balança começa a girar. Não foi ainda? Um ponto de apoio e uma haste comprida que possa girar suavemente. Uma sopra ela gira. Tudo bem? Massa gigantesca, massa gigantesca. Bota uma massa gigantesca aqui, uma massa gigantesca aqui. Massa atrai massa, essa porcaria gira. Tu bota um equipamento super preciso de medir, aí tu conhece a força que tu mediu com a balança de torção. Tu mede as massas que foi tu que fez. E tu mede a distância porque é tu que está calibrando o equipamento. Tu sabe tudo, acha o G. E evoluciona o mundo, certo? Constante gravitacional universal. 10 na menos 11. Olha por que precisa precisão, galera. Porque a resposta vem em 10 na menos 11, deu 0,00000000667. Loucura, né? O Newton, coitado, não conseguia determinar isso aqui. Os experimentos dele não tinham precisão suficiente para ele chegar a essa constante gravitacional universal, que é um número bem pequeno. Por isso que tu não sente a atração que existe agora entre cada um de vocês. Mas dá até para calcular essa atração. Quer dizer que 2 astronautas perdidos no meio do espaço, um perto do outro, mortos,
namorados lá mortos, já morreu, parado. Daqui a pouco eles começam a se atrair, daqui a pouco eles estão grudados. Depois de anos, sei lá, quanto tempo. É o mesmo processo de funcionamento das estrelas. Massa atrai massa, poeira vai caindo, vai atraindo, vai aumentando a bola de poeira, vai se comprimindo, vai virando uma bola de rocha devido à pressão, e vai caindo mais poeira, mais poeira. Milhões de anos depois, o interior está tão comprimido que começa a entrar em fusão nuclear e começa a... O corpo explode lá? Pode explodir, dependendo de como for, né? Não, mas aí que está fora da atmosfera, um corpo humano explode porque tem a pressão sanguínea, tem teu coração funcionando e não tem ar espremendo o teu corpo. Como tem pressão interna e não tem pressão externa, os olhos saltam da órbita, começa a sangrar por tudo que é lado, mas a morte é quase instantânea. Sim. Há controvérsias. Que o nosso universo é infinito ou finito? Tá, primeiro, ó, os caras mais fodas da UFSC que me dão aula lá, que são doutores, sabe, os caras foda mesmo, eles riem da teoria das cordas, eles acham bobagem. Olha que interessante, primeira coisa, né? A galera fica, teoria das cordas, eles acham bobagem isso. Segundo, nós não temos certeza sobre a finitude ou não do universo. Por que que a gente diz que o universo está se expandindo? Porque quando a gente fotografa uma galáxia daqui, a luz que chega dela nos dá um indicativo da velocidade que ela dá. Quando nós investigamos as várias galáxias na nossa redondeza, todas elas estão se afastando umas das outras. Certo? A gente mede a velocidade dessa galáxia, está se afastando, está se afastando, está se afastando. Quando a gente faz a trajetória dessas galáxias no retorno do tempo, a gente percebe que elas todas vêm de uma região e que demoraria mais ou menos 13,7 bilhões de anos para que essas galáxias estivessem na região de onde elas estão se afastando. Por isso que a gente diz que o universo está se expandindo. Porém, a gente não sabe se essa velocidade de expansão está aumentando cada vez mais ou diminuindo cada vez mais. As nossas medidas aqui da Terra não são tão precisas. E aí tem uma série de especulações surgindo a esse respeito. Mas observa que quando eu digo que o universo está se expandindo, é algo... Isso aí passou no qual já? O que é o sinal? Não ouviu. Tudo bem. É algo físico, é como tu fotografar uma pedra, entendeu? Tu fotografa só o final dela. Tu estuda aquele final e tu pode retroceder no tempo e ver, não, um segundo antes ela saiu da mão do Otávio. Sacou? É como se eu pegasse um monte de pedrinha aqui, aí fizesse assim, ó, e tu fotografar isso. Tu retorna no tempo e tu consegue ver, porra, esse negocinho estão vindo de lá. Ou seja, é muito forte isso, entendeu? Para tu dizer, não está acontecendo. O cara tem que ser muito louco para dizer, não, isso aí não está, porque os satélites estão errados, os cálculos são tudo errado. Eu pensei de passar no cosmos, bem explicadinho. Bem legal, bacana ver esses programinhas para ajudar. Só deixa eu ver se tu entendeu. Dobra a massa. Dobra, triplica. Dobra e triplica. Aumenta 6 vezes, lembra? Não é 5, porque é produto. Tranquilo? Pega o Terra e Lua e dobra a distância. Diminui a força. 4, não é? 2 vezes é 4? Triplica a distância entre Terra e Lua. 9 vezes menor. Tá muito foda? Tá ridículo, é pra tá ridículo. Se não tiver foda, tem alguma coisa normal na tua vida. De novo. Diminui, pai, é anormal se não conseguir entender isso. Ó, diminui 10 vezes a distância. 100 vezes. Maior 100 vezes. Tá tranquilo pra todo mundo? O certo é estar tranquilo. Coulomb foi estudar massa ou carga elétrica? Era a carguinha elétrica, né? Carga 1, carga 2, medir a força de atração. Não é isso? Dobra uma carga. Dobra a atração ou repulsão agora, né? Pode ser repulsão, né? Triplica uma carga. Triplica, dobra e triplica. Sextuplica. Diminui 5 vezes a distância entre cargas elétricas. Ele fica 10 vezes. 25? Aumenta. Aumenta, porque se diminuir a distância, aumenta. Quando o Newton descobriu isso, ele o fez quase do nada. Quando o Coulomb estudou as leis de atração das cargas elétricas, ele
já tinha lido sobre a lei de atração das massas. Tu concorda que para o Coulomb usar a fórmula do Newton para a situação dele era muito fácil? Por isso que a fórmula ficou K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância. É a mesma coisa. Isso é quase isso. Mérito para ele ter sacado primeiro, né? E na próxima aula, já daqui a pouquinho, nós vamos começar a entrar em mais detalhe da lei de Coulomb, já que vocês têm uma noçãozinha de como é que ela